Olá, como vai você? Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de exaustão. É algo muito complicado explicar o quão dolorosa pode ser a sensação de estar exausto para alguém que sente culpa por não estar bem ou por não estar 100% naquele momento para exercer alguma coisa, para fazer alguma atividade que gostaria de fazer, mas gostaria muito de fazer, mas simplesmente não tem energia para fazer. O quão dolorosa pode ser a sensação de que não tem como explicar aquilo ali, não tem como explicar pro mundo ou para quem quer que seja, pro outro que tá ou mesmo se perdoar. Não tem como não se sentir frustrado, não tem como não se sentir culpado ou frustrado, depende da situação, por não conseguir dar conta de alguma atividade, por não conseguir fazer alguma coisa naquele momento e querer muito fazer, mas em contrapartida sentir um cansaço psicológico ou físico tão grande que impossibilita a ação. Eu eu me deparo com esses momentos e a maior dor que existe nesses momentos é a sensação de que eu nunca consigo expressar as coisas de um jeito que fique claro para a pessoa, ou que não dê a entender que eu que eu que eu não quero. É difícil às vezes porque é como se sempre se partisse do princípio de que se uma pessoa ela tá, digamos que, demonstrando uma exaustão ali, ela significa que na verdade ela tá de má vontade, ou que na verdade ela não quer, que na verdade ela tá mal, que na verdade ela não é que ela tá mal, é que ela simplesmente não tá afim. Sendo que muitas vezes não é o caso, não é uma questão de escolha, e a maior dor que existe é essa sensação horrível que causa por dentro de perceber que o outro sempre vai acabar interpretando como se aquilo tivesse sido uma escolha, como se aquilo tivesse um peso, um julgamento, assim, a pessoa parte de um princípio ali de preferência, né? Ah, você não me dá preferência, você dá preferência pra sei lá o que. E, e, e não, e não é assim que funciona. Ou então, por exemplo, que está com questões de exaustão, por exemplo, você tá andando na rua, tá num cansaço já. Aí você não quer mais parar num lugar pra olhar nada, porque você já saturou, já fica tudo assim, um vão assim. Já tô exausta de tanta coisa, de tanta informação, barulho, cor, tudo assim, fica tudo assim. E não tem mais energia pra processar mais nada, pra falar com mais ninguém, pra prestar atenção em mais nada, pra dar opinião sobre nada, pra falar nada, não tem energia pra nada. E aí, tu sentir que aquilo ali, que aquilo ali pode ser interpretado como má vontade, ou como tédio, ou como, não quero estar, não quero ser parte de alguma coisa, não quero me fazer presente, ou não quero estar perto, não quero estar junto, não quero participar. Sendo que na verdade é totalmente o oposto. Por dentro eu tô me sentindo frustrada porque eu não consigo mais dar conta daquele
monte de informações que estão me deixando tonta, que estão me deixando grog, zonza. E aí qualquer coisa se torna muita coisa. E aí eu simplesmente entro num nível de culpa. Eu me culpo por dentro por não conseguir ter o nível de energia necessário para acompanhar aquele ritmo que para mim é frenético, mas não necessariamente é mesmo frenético. Muitas vezes, na maior parte das vezes, não é o normal, né? E aí então tu te depara com aquela coisa assim que é assim, as pessoas elas só estão sendo normais, assim, vamos dizer, dentro daquela linha do que se entende por normalidade. Elas só estão sendo o comum do que é aceitável, do que é dito como nada demais. Elas só estão considerando nada demais aquilo que, na maior parte das vezes, é considerado nada demais para grande parte das pessoas. Que é o quê? Sei lá, entrar numa loja e conversar com o vendedor e olhar coisas, assim, ficar tentando escolher. Eu tenho um limite e chega um ponto em que eu simplesmente, assim, e não dá mais. É por isso que muitas vezes por isso que normalmente, assim, se eu paro pra ir num lugar, assim, eu vou assim, e eu só vou naquele lugar, assim, faço tudo que eu tenho que fazer, assim. Uma vez até, acho que minha ex-chefe uma vez falou que no trabalho eu tinha uma coisa meio monotarefa, assim, ela precisava que eu tivesse uma visão mais ampla, e ela disse que eu era muito assim, né, que eu parecia que eu parecia um cavalo com uma coisa aqui, que eu lembro, eu esqueci o nome do negócio que não deixa o cavalo olhar pra lá e pra cá, né, que daí o cavalo fica assim, só olhando pra frente, assim. E eu tenho essa... isso foi meio rude da parte dela, eu considero, mas, enfim, acontece. Mas assim, faz sentido porque realmente eu sou uma pessoa... Não, eu tenho uma tendência a focar numa coisa só. Na época ela queria que eu focasse no sistema operacional do negócio dela ali, que eu fizesse as coisas ali naquele sistema tal, e eu queria manusear bem aquele sistema para não fazer nada errado, e ao mesmo tempo eu tinha que focar em outras coisas junto, assim, tudo embaralhado, era uma recepção. E era tudo assim, era muito multifunção aquele emprego, era multitarefa, eu tinha que fazer um monte de coisa. Eu já falei sobre isso em outro momento mais anterior, lá no passado, sei lá quantos anos atrás. Não vou entrar nesse mérito agora, eu só tô querendo dizer assim que, normalmente, para eu não entrar para não pifar, eu preciso seguir isso. Então, eu vou fazer um negócio, eu fico assim, vou fazer isso. Quando eu sigo uma linha de olhar coisas por aí e tudo mais, eu consigo mexer uma hora que eu fico assim, ó. Não consigo mais. Aí eu não tenho mais, eu não tenho pique. Eu olho as coisas e parece que as coisas são assim. Parece que eu tô olhando assim tudo, assim. Eu tô... Depois eu tenho que processar aquilo tudo e ficar assim... Sei lá. E... esse desgaste energético que vem por conta da alta... como se fosse uma demanda muito elevada por atenção e por assim não conseguir silenciar outras coisas. Imagina que é como se eu não tivesse, como se eu tivesse um rádio e eu não tivesse o controle sobre o volume do rádio. Então a música fica sempre desnivelada, o rádio se controla sozinho. É assim que eu me sinto quando eu tô na rua. Eu não tenho controle. Então isso me exaure pra caramba. E aí eu fico exausta e eu me sinto culpada por estar exausta por algo tão banal. Eu me sinto culpada por não conseguir fazer tudo, por não conseguir lidar com todas as interações. E todas as coisas para mim são basicamente interações. Tudo é uma interação.
Se eu tô num lugar, é uma interação. Se eu tô falando, se eu tô olhando para um produto, é uma interação que eu tô tendo ali. Eu tô tendo que lidar com barulhos que muitas vezes as pessoas nem se dão conta que são barulhos, né? Então aí as pessoas, não é normal, é coisa normal do dia a dia. Sim, mas é o comum que eu não sustento. Eu não sustento essa rotina que tá no lugar comum, que pra mim é um lugar insuportável. E é muito doloroso, porque eu quero estar nos espaços e muitas vezes eu preciso me retirar dos espaços porque eu não aguento eles. E não é que eu não aguento por uma opinião social, porque tem isso, né? Eu falo assim, não, é que eu não suporto isso aqui. A pessoa fala, ai, sabe, eu também não. Ai, eu não suporto também, tu nem sabe, eu acho um absurdo. A pessoa acha que é uma questão de opinião, que eu tô querendo dizer assim que eu não gosto, que eu desaprovo. E eu não tô nem entrando no mérito de aprovação, eu não tô entrando no julgamento no aspecto moral da coisa, se eu gosto, se eu não gosto, se eu acho feio, se eu acho bonito, se eu acho aceitável ou condenável. Eu tô entrando no mérito do que eu suporto no sentido literal da palavra, que é assim, o que é suportável, assim como eu sei que o meu corpo não consegue suportar uma carga de 50 quilos, é disso que eu tô falando, né? Não, esse peso aqui eu não aguento, né? Se eu falo assim, eu vou lá na academia, eu vou lá e pego um peso ali, eu falo, eu não aguento esse peso aqui não dá pra mim ainda. Aí a pessoa vai olhar pra ti, eu também não aguento esse peso, sabia? Aí a pessoa vai lá e pega o peso e puxa o peso e faz normal, assim, mas eu não aguento, eu não suporto esse peso aqui, terrível, terrível esse peso, não suporto, nossa. E aí eu fico olhando pra pessoa assim, tá, mas tu disse que não suporta, mas tu tá aqui, ó, fazendo 4 de 20 aí, nesse peso aí, tá fazendo 4 séries de 20 numa boa, assim, falando comigo, assim, eu não suporto, não suporto isso aí. Tu entende? Então a pessoa parte de um princípio ali, de um julgamento mais assim, uma linha mais do que ela gosta ou não gosta, né? Ela só quis dizer, eu não gosto de usar esse peso, mas eu uso, né? Então as pessoas, quando se trata de, de uma de uma conversa comigo, assim, é complicado, porque eu não tô lidando com eu não tô nesse mundo. Eu tô falando que eu não suporto, porque realmente eu não consigo, se me der o peso ali pra eu segurar, eu vou cair no chão. Então é muito difícil, às vezes, lidar com isso. É doloroso. E, e doloroso pra mim, principalmente porque eu me culpo. Eu convivo com uma culpa até hoje, que é uma culpa que muitas vezes é velada, que muitas vezes a minha família, as pessoas que me amam, né, me ajudam a até amenizar um pouco essa culpa que eu mesma faço comigo. Eu mesma me culpo, essa coisa que eu tenho que trabalhar em mim, porque imagina, foi uma caminhada longa de 20 anos, não sabendo de nada. Então eu aprendi a me culpar por não conseguir suportar essas coisas. Então hoje em dia eu faço eu tenho que trilhar hoje em dia desde 2018 eu trilho um caminho de autorrespeito, de entender que eu não tenho que me culpar, que me demonizar, que me sentir mal por ter essas comorbidades, por não conseguir fazer coisas que são tidas como normais, como ir num supermercado ou falar com todo mundo o tempo inteiro e depois fazer isso e fazer aquilo outro, não precisar de um escuro, depois não precisar ficar isolada, não ficar sem energia para as tarefas básicas do dia a dia. Tarefas básicas do dia a dia, tipo se levantar e dar um bom dia para alguém e estar em família, conversar com as pessoas que moram comigo, com as pessoas que eu moro, que eu tenho que conviver todos os dias, que eu falo, que eu olho.
olhar todos os dias para essas pessoas e conseguir sustentar esse olhar e conseguir sustentar uma conversa de 30 minutos, de 1 hora. E assim, conseguir oferecer uma boa experiência. Essa pessoa comigo, que eu consiga mostrar pra ela que ela é apreciada por mim. Porque a pior sensação que tem é quando uma pessoa começa a achar que eu não quero estar perto dela. Só que na verdade eu quero e eu só não tô com energia suficiente para estar perto dela de uma maneira expressiva, de uma maneira onde eu consiga expressar de uma forma enfática o quanto eu gosto de estar perto dela. Se fosse que as pessoas, por exemplo, é muito bom quando as pessoas comparam uma pessoa autista com um gato, porque o gato, ele muitas vezes ele não quer ficar no teu colo, mas ele tá deitadinho no teu lado, perto, no mesmo lugar que tu. Ele tá, tipo, tu tá sentado na cadeira, ele tá deitado na cama. Tu tá sentado em algum lugar, ele tá ali junto. Ele não necessariamente tá em cima de ti, te demandando uma atenção exclusiva, específica, mas ele tá ali e tu sente que ele gosta de ti. Muitas vezes, na maior parte das vezes, assim, eu sou assim, se eu tô num ambiente, se eu consigo me fazer presente, assim, mesmo que eu esteja com uma cara, assim, de boa. Ou que eu esteja, às vezes eu tenho que usar óculos, assim, né, e tal, e eu tô blasé, parece assim que eu tô entediada, parece que eu não quero estar ali, e na verdade, nossa, se eu não quisesse, é sério, eu não estaria, né. Eu não estaria mesmo, mas eu me esforço muito pra me fazer presente na vida das pessoas que eu amo, mesmo quando eu não tô nas melhores condições. E é muito decepcionante pra mim perceber que eu não consigo sustentar por muito tempo coisas que eu sei que as pessoas adorariam que eu conseguisse. Que as pessoas adorariam que eu fosse. E eu não consigo ser. E tá tudo bem, eu preciso entender isso. Eu não posso, na verdade, pensar assim, porque não é isso que as pessoas querem que eu pense, as pessoas que me amam. As pessoas que me amam estão me dizendo o contrário, que eu tenho que parar com isso. Que eu tenho que parar de pensar assim, que isso é uma linguagem autodestrutiva que eu aprendi, que eu preciso desaprender e eu preciso rebobinar essa fita e refazer esse caminho de uma forma salutar. E eu vou conseguir, eu confio que eu vou conseguir. E eu me sinto assim, feliz, né? Hoje eu tô exausta. O que eu fiz hoje? Eu não fiz nada demais, né? Eu almocei, conversei com minha sogra, mãe do Rafa, né? Eu fui na academia, fui ver umas roupas que como vocês bem sabem, eu tô trocando minhas roupas pra marrom, ainda não consegui trocar tudo, eu vou ter que me organizar para ir mudando, trocando aos poucos, vendo como é que eu faço para me desfazer de uma forma também sustentável para mim, né? Das roupas pretas. Depois eu fui na academia. Depois eu e o Rafa, ele queria ver umas coisas, assim, em alguns lugares, quis entrar numa lojinha pra olhar e tal. Eu fui, olhei tudo, assim, depois ele queria entrar em outra, eu não consegui. Eu sei que ele ficou triste com isso, um pouco, ele não acho que ficou triste comigo, mas, tipo, poxa, ele queria entrar e eu tava debilitada já. A gente foi na farmácia, o sabonete já tava assim meio, né, já tava meio, ele queria comprar água, depois ele ia sozinho, enfim. É muito triste pra mim perceber isso.
perceber que eu não consigo sustentar. Agora eu tava horas aqui sozinha, quieta. E agora eu decidi conversar um pouco sobre isso. Eu dou aula agora à noite, né? Hoje eu não dei aula pela manhã, porque a minha aluna precisou remarcar as coisas e tal. Eu tô mais tranquila, porque eu tava muito exausta, tava num nível de estresse exorbitante. Eu precisei mudar a minha rotina, minha quantidade de alunos e tudo mais. E agora eu só tô compartilhando isso aqui por alguma razão que tem a ver comigo mesmo. Eu acho que é importante eu falar sobre isso em algum lugar. E então eu vou me organizar agora, porque eu dou aula em seguida, né? Em 1h30 eu dou aula. Então eu vou ficar quieta aqui no escuro, vou ver se o material tá todo organizado para poder fazer isso e tudo mais. E aí eu vou conseguir mais uma vez. Eu sempre consigo dar conta das coisas. Eu só preciso sempre desse momento onde eu recarrego minha bateria. É uma coisa que eu me sinto muito feliz, é que eu sei que eu sou acolhida de uma forma assim, que eu não consigo nem somar o quanto, assim, por trazer uma porcentagem do quanto eu sou acolhida. Porque eu sei que todo esse processo, por exemplo, que eu passo de culpa e frustração comigo mesma, é uma coisa muito minha. Tipo, ali eu acho que uma hora eu falei, o Rafa ficou triste. Eu acho que na verdade eu fiquei triste e eu tô projetando a minha tristeza nele. Eu acho que na verdade ele não ficou triste, na verdade eu que fiquei triste. Porque eu sei que eu odeio me sentir assim. Eu odeio sentir que eu não tenho energia pra entrar num lugar e falar e olhar alguma coisa. Porque parece que meu olho, assim, tá assim, ai, implorando pra fechar, assim, e ficar fechado, assim. E o barulho, assim, eu quero apertar um botão, assim. É um cansaço de existir. Eu fico cansada de existir nesses momentos. Então, é isso. Eu fico grata porque tenho pessoas ao meu redor que me recordam do quanto eu mereço, sim, respeito, e que eu tenho que me respeitar, eu tenho que me acolher também, que eu tenho que me amar também, pra poder, senão não funciona. É isso. Até um próximo episódio. Bye bye.